Então, muito boa noite. Estamos a dar início a mais uma sessão do ciclo Vultos da Cultura Lusófona, um ciclo de debates promovido no âmbito da PASC, Plataforma de Associações da Sociedade Civil. Este ciclo, em particular, congrega também algumas entidades diretamente relacionadas com a PASC, nomeadamente o Instituto de Filosofia Luso-Brasileira e o MIL, Movimento Internacional Lusófono, e a sua revista, a revista do MIL, a revista Nova Águia, uma revista de cultura lusófona. Como se depreende pelo nome, Vultos da Cultura Lusófona, nós, ao longo destas várias sessões, já mais de 2 dezenas, procuramos dar realce, divulgar figuras maiores da cultura de língua portuguesa, não apenas nascidas em Portugal, e daí essa nuance da cultura de língua portuguesa, da cultura lusófona, e daí que ao longo destas 24 sessões já tínhamos abordado autores do Brasil, da África lusófona, dos vários países, Angola, Cabo Verde, Guiné, Moçambique, São Tomé e Príncipe, mas também Timor-Leste, mas também outras regiões do Oriente, como Macau, como Goa, como a Galiza também, que fica aqui bem perto, como sabem, e que é uma região historicamente e culturalmente muito ligada não apenas a Portugal, mas a todo o espaço de língua portuguesa. Hoje voltamos ao Brasil, vamos falar sobre Lima Vaz, que é uma grande figura da cultura brasileira, da cultura filosófica brasileira, e como sempre tem acontecido, convidamos sempre pessoas particularmente qualificadas para nos falarem sobre esses vultos da cultura lusófona, e hoje temos connosco a professora Cláudia Oliveira, que será apresentada pelo Samuel Dimas, a pessoa que coordena da direção da PASC, que coordena comigo este grupo de trabalho, Lusofonia e Relações Internacionais e particularmente este ciclo de debates. Samuel, a palavra é tua para apresentares a Cláudia e para dares início então a esta sessão. Então, muito boa noite e uma saudação especial à Cláudia, que generosamente acedeu ao nosso convite de hoje nos partilhar o seu trabalho e, em concreto, o seu diálogo de longa data com o filósofo jesuíta brasileiro Henrique de Lima Vaz. Uma breve apresentação. A Cláudia, conhecida assim normalmente como Cláudia Oliveira, nos seus trabalhos e nos seus textos, possui o mestrado em Filosofia pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, em Belo Horizonte. É doutora em Filosofia pela Pontifícia Universidade Gregoriana. Atualmente é professora do Departamento de Filosofia da mesma faculdade, julgo que ainda coordena o programa de pós-graduação em Filosofia desta instituição, coordena também o grupo de pesquisa Estudos Vazianos e é ainda membro da AMPOF e do Grupo de Trabalho Filosofia no Brasil. É uma associação, a AMPOF é a Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia e tem um grupo de trabalho sobre o pensamento filosófico brasileiro, que era coordenado pelo Ivan Domingues, não sei se ainda é, julgo que sim, e que tem como vice-coordenador o Paulo Margutti, que nós também conhecemos dos nossos encontros em Belo Horizonte, e é um autor também, um grande investigador do pensamento filosófico brasileiro e professor também na FAS, na mesma universidade e na mesma faculdade da Cláudia. E, portanto, dando mais uma vez, agradecendo a presença, passo a palavra à Cláudia, que nos irá então falar um pouco da vida, da obra,
deste grande filósofo da lusofonia. Muito bem, Cláudia. Vamos lá. Depois, no fim, fazemos um pequeno debate, está bem? Então, boa noite. Muito obrigada pela apresentação, Samuel. Muito obrigada, professor Renato, também. E a todos aqui presentes. É uma honra e uma alegria poder falar com você sobre o Padre Vaz, né? Eu fui aluna do Padre Vaz por um curto período. Logo depois que ele deu aula para mim, ele veio a falecer. Então, ele não concluiu a segunda disciplina que ele ofereceu no período que eu era aluna. Mas foi uma honra também para mim ter sido aluna dele, já que ele já tinha todo o respeito acadêmico no Brasil e já era uma pessoa que atraía grande público por causa da sua cultura intelectual. Foste Ele, pre- aluna, ele deu aulas aonde? Isso foi ele, onde? ele deu aula para mim na faculdade jesuíta, né? Ah, aí, em Belo Ele Horizonte. deu aula até no ano da sua morte, em 2002, mas ele deu aula para mim em 2001. 2002 ele retornou ao ensino, ele teve que fazer uma cirurgia, mas não continuou e faleceu, veio a óbito. Eu vou compartilhar os slides, como o Samuel disse, eu vou fazer uma apresentação um pouco panorâmica do pensamento do Padre Vaz, a vida e a obra, né? E depois a gente pode discutir algum ponto mais específico que vocês julgarem pertinente. Eu vou compartilhar aqui o slide. Deixa eu ver se vai dar certo. Estão vendo direitinho? Sim, sim. Por favor, Samuel, me avise com relação ao tempo, porque eu posso me perder. Ah, não, É, nós temos tempo, não te então, preocupes. então, ótimo. Aqui eu vou dividir a minha exposição em 6 pontos, não é? No primeiro momento, eu vou falar um pouco sobre a vida e a obra do Padre Vaz, depois posição filosófica, o ponto de partida que ele assume como ponto de partida da sua reflexão, o método que ele adota, a opção teórica que ele faz, e vou apresentar brevemente o sistema filosófico dele. Então, são 6 pontos. Eu espero apresentar, não me demorar em cada um dos pontos, para a gente poder ter uma visão mais ou menos geral da perspectiva assumida por ele. Então, aqui eu fiz mais ou menos uma linha do tempo, marcando momentos decisivos da trajetória do Padre Vaz. Ele nasceu em 1921. Em 1938, ele entrou para a Companhia de Jesus. Na época, os jesuítas se formavam em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, então ele foi para o seminário em Nova Friburgo, fez filosofia em Nova Friburgo, e em 45 ele foi enviado a Roma para estudar teologia na Gregoriana. O Padre Vaz, antes de ir para Roma, ele tinha um interesse muito grande por questões contemporâneas, né? Poucos textos chegavam efetivamente ao Brasil, ele teve acesso a poucos textos, por exemplo, de Heidegger, de filosofia mais contemporânea naquele período, mas havia toda uma curiosidade em torno dos acontecimentos a nível mundial e das reflexões que estavam sendo gestadas a nível mundial. Então, eles tinham um grupo de estudo que gerou uma certa desconfiança por parte dos superiores jesuítas, porque eles estavam querendo investigar questões emergentes naquele período, num período anterior ao Concílio Vaticano II, onde todo o ensino era em latim e havia um rigor muito grande naquilo que era ensinado no interior dos seminários. Em 45 ele vai a Roma estudar teologia, encontra uma Itália destruída pela guerra, no processo de reconstrução do país, e encontra também toda uma atmosfera intelectual propícia a pensar uma teologia diferente daquela teologia até então que era dominante no período. Um grande nome que vai influenciar de modo bastante forte a reflexão do Padre Vaz do ponto de vista teológico é o Henrique de Lubac. Tem um pesquisador que estuda o pensamento do Padre Vaz, que foi muito amigo do Padre Vaz, que é o Marcelo Perini. Marcelo Perini, ele apresentou uma vez uma exposição sobre as raízes cristãs do pensamento de Padre Vaz, e ele mostrou que o Henri de Lubac, na leitura que ele faz, é um teólogo que tenta dialogar com o pensamento ateu. Eu diria que, ao se inspirar em Henrique de Lubac, o Padre Vaz vai tentar fazer uma filosofia cristã que seja capaz também de dialogar com os não cristãos. Em 1948, o Padre Vaz termina o curso de teologia, ele é enviado para Gândia para ser ordenado,
e depois, em 1953, ele termina o doutorado na Gregoriana. É importante esse marco histórico porque ele se ordena e volta para a Gregoriana para fazer o doutorado. Ele cursa o doutorado e faz uma pesquisa sobre Platão, dialética e contemplação em Platão. Eu antecipei aqui um pouco. E essa pesquisa sobre contemplação dialética em Platão, ao meu ver, vai marcar definitivamente a postura, ou pelo menos a escolha metodológica do Padre Vaz. Depois, em 53, quando ele termina, ele retorna ao Brasil e passa a ser formador no seminário dos jesuítas, que ainda era em Nova Friburgo. Brasil e o mundo, no final da década de 50, passa por um período muito complicado. A juventude católica, estudantes da PUC-Rio, eles se veem atraídos pelo movimento marxista, que ganha força no Brasil. E um amigo do Padre Vaz, o Fernando de Ávila, convida o Padre Vaz a escrever um artigo na revista Síntese, estava recém-fundado por ele, sobre essa influência do marxismo no pensamento no interior do universo simbólico brasileiro. E o Padre Vaz escreve, nessa ocasião, 3 artigos críticos ao marxismo e acaba atraindo a atenção desses jovens católicos que queriam se mobilizar politicamente, que se viam atraídos pelo marxismo, mas que eram cristãos e, por isso, havia uma dificuldade de compatibilizar as próprias posições com o marxismo. Então, eles se veem atraídos pelo pensamento do Padre Vaz e procuram o Padre Vaz para discussões, para conversas, para orientações. O Padre Vaz se vê, então, envolvido com essa mobilização dos estudantes. O Padre Vaz nunca foi um militante político, mas ele se torna uma espécie de mentor intelectual da juventude católica. E esse envolvimento do Padre Vaz com esses jovens acaba fazendo com que ele seja transferido para Belo Horizonte em 1964. A Companhia de Jesus queria um pouco que o Padre Vaz se afastasse daquela agitação política toda. Acontece que, em 75, o afastamento do Padre Vaz em 64, ele não é um mero afastamento. Na verdade, é quase uma imposição de silêncio. Por quê? Porque o Padre Vaz era formador dos jesuítas, dos seminaristas jesuítas, e a transferência implica no afastamento da formação dos jesuítas. Por quê? Porque pairava sobre o Padre Vaz a desconfiança de que ele fosse ou tivesse aderido ao marxismo. Mesmo o Padre Vaz tendo sido um crítico do marxismo, ele foi associado ao marxismo injustamente e foi afastado da formação jesuítica por vários anos. A posição do Padre Vaz em relação à formação dos jesuítas só é retomada, repensada e reavaliada em 1975, quando ele é novamente chamado para integrar o quadro de professores da Companhia de Jesus. Nesse período que ele esteve em Belo Horizonte, a partir de 64, o Padre Vaz foi imediatamente convidado para lecionar na Universidade Federal de Minas Gerais. Então, ele foi afastado dos quadros de formação de formadores da Companhia de Jesus, mas foi integrado à Universidade Federal, porque ele já tinha um nome reconhecido em termos nacionais, e ele foi imediatamente convidado a integrar o quadro de professores. Ao integrar o quadro de professores na Universidade Federal, o Padre Vaz se dedicou por vários anos ao estudo de Hegel. Ele tem vários cursos que foram feitos, que foram realizados nesse período como professor da UFMG sobre Hegel, o que fez dele um pensador conhecido como um dos grandes estudiosos do pensamento de Hegel no Brasil. Em 1982, o Padre Vaz já tinha sido reintegrado à formação dos jesuítas em 75, então ele, até 82, ele conjuga o ensino na Universidade Federal e no seminário jesuíta, que tinha sido transferido agora para o Rio de Janeiro, e estava acontecendo próximo ali à PUC-Rio, não era propriamente um curso da PUC, mas tinha vinculação com a PUC-Rio. O Padre Vaz, então, lecionou concomitantemente na UFMG e na formação dos jesuítas a partir de 75. Em 82, ele se aposentou na Universidade Federal de Minas Gerais, e em 82 também a faculdade jesuíta foi transferida para Belo Horizonte. Um dos grandes motivos da transferência, ou um dos grandes incentivadores da transferência da faculdade jesuíta para Belo Horizonte foi o Padre Vaz, e ela se mantém até hoje em Belo Horizonte. O Padre Vaz
lecionou na Faculdade Jesuíta até o ano da sua morte, em 2002. Em 1986, o Padre Vaz, ele já tem uma vida intelectual muito ativa, então ele está em pleno exercício de formação do seu pensamento de maturidade. 2001, ele recebeu um título importante, que é um título de professor emérito da Universidade Federal de Minas Gerais, que é um título de reconhecimento do seu notório saber e da sua importância cultural para o Brasil, para a universidade pública. E, então, é essa um pouco, em linhas gerais, a trajetória do Padre Vaz. Nesse período, o Padre Vaz escreveu e publicou vários artigos, mas também publicou alguns livros. Um primeiro livro publicado pelo Padre Vaz, que na verdade não foi propriamente publicado por ele, mas foi escrito por ele, é a tese de doutorado sobre contemplação e dialética nos diálogos platônicos, que data de 1953. O Padre Vaz tinha uma personalidade muito modesta, era uma pessoa muito recatada, então ele achava que não valia a pena traduzir a tese dele para o português, porque tinha sido escrita em latim. Então, ele achava que não valia o esforço, a tradução, já que ele considerava que não tinha nenhuma originalidade, nenhuma coisa nova que ia contribuir de modo efetivo para o desenvolvimento da ciência. Então, a tese só pôde ser traduzida e publicada depois da morte do Padre Vaz, como uma obra inédita, porque enquanto ele viveu, ele não aceitava, não achava que era pertinente a tradução da tese de doutorado. Depois a gente tem, em 1968, um conjunto de artigos que ele publica sob o título Ontologia e História. E é curioso que nesse livro parece, ao meu ver, e na leitura que eu faço, que aí a gente já encontra um projeto da trajetória filosófica do Padre Vaz. São vários artigos, o último artigo, o último texto foi publicado como inédito, que tem o nome justamente de Absoluta História. Depois, em 1986, ele publicou Problemas de Fronteira, onde ele traz textos que dialogam, que trazem reflexões sobre filosofia e teologia, temas de fronteira. Em 88, ele publicou Ética e Cultura, e só em 91 ele publica a sua grande obra sistemática, que é a Antropologia Filosófica. Mas uma observação importante é que a Antropologia Filosófica ela nasceu como uma apostila de aula. Então, o Padre Vaz tinha receio de publicar Antropologia Filosófica, ele foi incentivado pelo Marcelo Perini e publicou como livro, mas se a gente pega o texto para ler, é um texto muito condensado, com uma infinidade de notas de rodapé, justamente por causa da origem do texto. Ele nasceu como apostila de aula. Depois, na sequência, mas a Antropologia Filosófica ela é considerada a grande obra do Padre Vaz, a primeira grande obra sistemática do pensamento vaziano. Depois, em 97, a gente tem um outro livro publicado, que é uma coletânea de artigos, que é o Filosofia e Cultura. Em 99 e 2000, nós temos duas obras, que na verdade é o volume 1 e o volume 2, da Introdução à Ética Filosófica, que é a considerada a segunda grande obra sistemática do Padre Vaz. Também em 2000, o Padre Vaz escreveu um texto sobre experiência mística e filosofia. É curioso, porque esse texto ele já tinha sido publicado como artigo antes, e o Padre Vaz não tinha costume de publicar pequenos livros, ele publicava obras grandes. E, de repente, ele publicou em formato de livro um texto, um artigo que já tinha sido publicado como artigo na revista Síntese. A leitura que eu faço é que esse texto, Experiência Mística e Filosofia na Tradição Ocidental, ele prepara para a leitura daquilo que vai vir depois, que é o livro Raízes da Modernidade. Então, me parece que quando decide publicar o artigo, formato de livro sobre experiência mística, no mesmo período o Padre Vaz está preparando o livro Raízes da Modernidade, então parece que é uma preparação. Depois eu vou tentar mostrar para vocês como é que essas obras elas estão interconectadas e o tema de cada uma delas. Mas só para vocês terem uma visão geral. A Antropologia Filosófica e a Ética Filosófica são duas obras que já tinham sido publicadas antes, como eu tinha mostrado, na década de 90, e a Ética 99, 2000, mas agora, em 2020, 2023, as edições Loyola resolveram republicar as obras. Por quê? Porque a Antropologia Filosófica e a Ética Filosófica eram publicadas em 2 volumes, e isso dificultava o estudo do pensamento do Padre Vaz, porque a maioria dos estudantes lia a obra número 1,
e deixava o A2 de lado. Então, a gente tinha uma visão sempre parcial do pensamento do Padre Vaz. E o fato de ter sido publicado no volume único dá a ideia de totalidade e da necessidade de avançar para além daquilo que o volume 1 apresentava. Depois, um outro trabalho que vem sendo realizado, que estava sob a coordenação do professor João McDowell, que faleceu recentemente, é a publicação dos inéditos. Então, o primeiro inédito eu já tinha falado sobre ele, que é justamente a tese de doutorado do Padre Vaz, mas tem várias outras obras inéditas, porque a Faculdade Jesuíta ela preserva o memorial do Padre Vaz. E o memorial a gente tem vários manuscritos, e esses manuscritos estão sendo digitalizados, digitados, comentados, e esse material está sendo publicado. Então, temos também no memorial vários áudios de aula. Como eu disse a vocês, no período de 64 até por volta de 75, o Padre Vaz deu aula na UFMG até 82, o Padre Vaz se dedicou muito ao estudo do pensamento de Hegel. Então, ele tem vários cursos sobre o pensamento hegeliano, e esses textos, a maioria deles que já foram publicados como inéditos, são textos das aulas, dos cursos do Padre Vaz. Agora, recentemente, foi aprovado um novo projeto pela FAPEMIG para que a gente possa fazer o levantamento e a publicação do material inédito sobre metafísica. O Padre Vaz ele tem um texto, um manuscrito intitulado Metafísica e Liberdade. Então, agora a gente vai fazer um trabalho para verificar se a gente encontra alguma coisa que possa apontar em alguma direção não desenvolvida por ele ou que estava desenvolvida nos manuscritos. Então, isso é um pouco uma visão panorâmica da vida e da obra do Padre Vaz, das publicações. Eu só trouxe aqui as publicações em textos, em livros, mas tem uma infinidade de artigos publicados também. Agora, com relação à posição filosófica, né? Como é que a gente poderia enquadrar o Padre Vaz como filósofo? Qual que é a posição filosófica assumida por ele? Então, como eu disse a vocês, lá na década de 50, em 1959, aparece já o primeiro texto do Padre Vaz sobre Marx e a filosofia, que surge justamente nesse contexto de contraposição ao pensamento de Marx. É um texto crítico ao pensamento de Marx. São publicados, na sequência, outros 2 artigos, também com o mesmo teor crítico ao pensamento de Marx. Acontece que, em 63, o Vaz publicou um outro texto sobre a grande mensagem de São João 23. E nesse texto, o Padre Vaz comenta várias encíclicas que foram escritas e publicadas por João 23. E ele defende o seguinte, que nas encíclicas, o que está em jogo não é uma ideia, uma ideologia de ser humano, mas o que está em jogo é o homem real, o homem concreto. E quem que seria esse homem real, esse homem concreto? Seria o homem que a tradição cristã compreende como sendo pessoa, né? Que é marcada por uma dupla dimensão, uma dimensão de subsistência e outra de manifestação. E o que o Padre Vaz acentua nesse texto? Ele acentua que o pensamento cristão até então tinha, ao pensar o conceito de ser humano, deixado de lado a dimensão da historicidade da pessoa humana. E que seria necessário, então, seria um desafio para o personalismo cristão resgatar a dimensão da historicidade. Então, seria necessário pensar o ser humano do ponto de vista do absoluto, mas conjugar essa perspectiva do absoluto e da dimensão da essência, da qual ele não abre mão, com uma dimensão e uma perspectiva da existência e da historicidade concreta. Então, o Padre Vaz lança, no final desse texto, ao longo desse texto, o desafio para o personalismo cristão, dizendo, olha, São Tomás é nosso guia, mas São Tomás pensou a partir do cosmocentrismo clássico. E nós somos seres humanos modernos, nós temos que reler e atualizar São Tomás à luz de uma nova perspectiva que considera o homem moderno, que é um homem que pensa de modo histórico. Então, era necessário conciliar essas duas posições e ele apresenta, muito rapidamente, como desafio para o personalismo cristão, essa necessidade de tentativa de conciliar o absoluto e a história. Acontece que, a partir desse texto, o Padre Vaz foi acusado de adotar uma perspectiva materialista, o que parece completamente sem fundamento se a gente recorre ao texto anterior, aos textos anteriores, nos quais ele critica o materialismo em Marx. Então, a gente não poderia dizer que a posição filosófica do Padre Vaz é uma posição marxista, mas aí vocês vão falar assim, mas depois ele vai estudar Hegel.
E ele se torna um grande estudioso de Hegel, e há no Brasil ainda muito forte a tendência de associar o Padre Vaz com o pensamento de Hegel. E eu diria, e eu vou tentar mostrar depois, que o Padre Vaz também não pode ser considerado um hegeliano. Então, se ele não é um marxista e ele não é um hegeliano, o que que ele é? Já nesse texto, sobre a grande mensagem de São João 23, ele deixa claro a posição filosófica dele. Ele é um cristão e um personalista cristão. E quando são lançados artigos dizendo que o Vaz é marxista, em 63, ele se defende dizendo que ele não é marxista, que ele não é materialista, mas que ele é um personalista cristão. Então, a posição filosófica do Vaz é a posição de quem defende, de alguma perspectiva, o personalismo cristão. Só que o Padre Vaz ele vai dizer que o personalismo cristão ele tem várias facetas, não é? Então, há um personalismo do Maritain, há um personalismo do Mounier, que são todos autores que inspiraram o Padre Vaz, o De Finance também é um autor que inspirou o Padre Vaz, mas que é necessário pensar de modo criativo São Tomás para conseguir enfrentar os desafios que a modernidade nos apresenta, nos coloca. Essa é a posição do Padre Vaz. Então, qual que é a posição filosófica? Ele não é hegeliano? Não, é marxista, é o que eu defendo, mas ele é um personalista cristão que tenta reler São Tomás a partir de uma perspectiva em diálogo com a modernidade. É um pouco o que o José Enes faz quando ele tenta reler São Tomás a partir de uma inspiração heideggeriana. Agora, qual que é o ponto de partida da reflexão do Padre Vaz? O Padre Vaz ele vai dizer que a filosofia ela é um exercício que é realizado com muito compromisso social. O Ivan Domingues, que o Samuel Dimas lembrou aqui, ele tem um texto onde ele diz que o Padre Vaz, ele é, na verdade, um intelectual público, porque é uma pessoa muito comprometida com a dimensão social. Então, qual que é a perspectiva do Vaz? Para o Vaz, a filosofia tem que nascer da realidade. Nós temos que olhar para a realidade, para o mundo, e ver os desafios que o mundo e a realidade nos apresentam, e pensar e refletir filosoficamente sobre essa realidade. E qual que era a grande realidade com a qual o Padre Vaz se confrontava? Aquilo que ele chama de grande enigma da modernidade. Então, para o Padre Vaz, é claro que tem várias outras questões que ele apresenta nos artigos menores, que são mais pontuais, mas ele acha que todas essas questões, todas as patologias modernas, estão vinculadas àquilo que ele chama de enigma da modernidade. O que é esse enigma? Diz assim, a modernidade, ela se caracteriza por duas dimensões fundamentais. Um lado é a primazia do sujeito. Então, a gente afirma a centralidade absoluta do sujeito. Mas, por outro lado, a gente afirma a centralidade de um modelo de racionalidade que relega a segundo plano o próprio sujeito. Então, no fundo, a racionalidade que a modernidade colocou no centro, ela não dá conta de pensar e conferir voz a esse sujeito que ela mesma afirmou como sendo central, como tendo primazia. E há um choque, então, entre essas duas dimensões, né? A primazia do sujeito e a primazia da racionalidade técnico-científica, e esse choque entre essas duas dimensões conduz àquilo que ele chama de esquecimento da dimensão da subjetividade. A gente quer uma racionalidade neutra, a gente relega a segundo plano a dimensão da subjetividade como se fosse uma dimensão puramente afetiva. E isso faz surgir para ele um niilismo metafísico e um niilismo ético. Então, o grande enigma da modernidade, que se dá a partir da confluência desses dois polos, acaba conduzindo ao niilismo, e ao niilismo que coloca a inteligência em movimento para a gente tentar encontrar uma solução, um caminho de superação para o niilismo, na visão do Padre Vaz. Mas como é que a gente vai caminhar, não é, diante do niilismo e dessa realidade paradoxal, enigmática? Aí ele escolhe o método. E qual que é o método? O método é o método dialético. Por isso que eu disse a vocês que alguns aqui no Brasil ainda insistem em associar o Padre Vaz com Hegel. Por quê? Porque o Vaz estudou muito Hegel. E, às vezes, a estrutura de formação, de apresentação dos textos do Vaz tem uma estrutura que se assemelha muito à estrutura da dialética hegeliana. Mas a gente não pode esquecer que o Padre Vaz também estudou a dialética em Platão. E Platão era um dos grandes inspiradores do pensamento do Padre Vaz. E como é que o Padre Vaz lê a dialética hegeliana? Ele diz que a dialética hegeliana é uma espécie de releitura atualizada da dialética platônica.
Por quê? Porque ele diferencia a dialética platônica da dialética aristotélica. Ele vai dizer que a dialética aristotélica é a que ganhou primazia durante a Idade Média, e isso levou a um descrédito da dialética, e que, portanto, Hegel teve o esforço de recuperar, fez o esforço de recuperar a dialética platônica. E o que caracteriza a dialética entendida nos moldes platônicos e hegelianos na leitura do Padre Vaz? Então, a dialética se caracteriza como ontologia, e isso significa para o Padre Vaz que é uma reflexão que parte da multiplicidade do real, que é caracterizada por aporias concretas, e a partir dessa multiplicidade carregada de aporias, faz um esforço para, a partir do exercício de interrogação e de busca, encontrar algo que confira um sentido, né, uma inteligibilidade para esse real que inicialmente aparece de modo aporético. Então, o ponto de partida é sempre uma aporia concreta, e eu disse que para o Padre Vaz a aporia concreta é esse grande enigma da modernidade. Para Platão, seria justamente a dificuldade de conciliar, por exemplo, se a gente pensar do ponto de vista da realidade do mundo, são várias aporias que estão no início da investigação, mas Platão se viu diante de uma oposição entre Parmênides e Heráclito ali, não é? Então, de um lado, você tem a ideia de um mundo que é permanente, que não é transitório, do outro lado, um mundo que está sempre em mudança. Como é que você compatibiliza essas duas perspectivas e supera essa oposição? Do ponto de vista moral, você tem toda a ideia dos sofistas de que o homem é medida de todas as coisas, e isso acaba com a possibilidade de pensar um critério normativo para as nossas ações. Então, você tem que encontrar, e aí surge todo o modelo ideonômico platônico. E do ponto de vista hegeliano, aqui eu falando muito rapidamente, mas do ponto de vista hegeliano, o Padre Vaz diz que também existe uma espécie de cisão na cultura para Hegel, que é a dificuldade que a modernidade encontra de se compatibilizar, de se harmonizar com o pensamento anterior, que é o pensamento medieval e o pensamento grego. De toda forma, o esforço de Platão e de Hegel, que nascem dessas aporias concretas, é um esforço de rearticulação de sentido, de busca de unidade capaz de dissolver essas aporias. Qual que seria a grande diferença do modelo hegeliano para o modelo platônico, na visão do Padre Vaz? Então, o Padre Vaz diz que ambos os modelos podem ser representados pela imagem do círculo e da linha. E esse modelo dessas imagens do círculo e da linha conjugados, eles formam um grande espiral. Então, a dialética é um movimento espiral. Na medida em que a inteligência vai caminhando na busca de sentido, ela vai, de alguma forma, voltando aos mesmos pontos de origem, suprassumidos em níveis superiores. E o Padre Vaz diz que a grande diferença dos dois modelos é que o modelo platônico é um modelo de subida, é um modelo vertical. Por quê? Porque o sentido, a inteligibilidade, está numa realidade transcendente que, de alguma forma, confere inteligibilidade às realidades concretas, né? Então, você tem a ideia que é essa realidade transcendente, que, na medida em que pode ser contemplada, dissipa as aporias e confere sentido à realidade concreta. Do ponto de vista hegeliano, você tem o ser, que do ponto de vista inicial é pura indeterminação, que só pode ser apreendido pela inteligência na medida em que a gente capta as manifestações no ser do tempo. Existe uma oposição entre o ser inicial, que é puro indeterminado, e essas manifestações, que são determinações do ser, mas o ser se mostra no final desse percurso de síntese como algo que se revela do ponto de vista do sentido a partir das manifestações do ser no próprio tempo. Então, você tem dois movimentos diferentes, um no sentido vertical, o outro no sentido horizontal, e isso faz das dialéticas platônica e hegeliana, na visão do Padre Vaz, modelos que se complementam. Então, se a gente observar, eu disse a vocês que lá no início, lá no texto sobre João 23, já aparecia, do ponto de vista do desafio apontado pelo Padre Vaz ao personalismo cristão, a necessidade de pensar modernamente o pensamento cristão, e pensar modernamente significa pensar do ponto de vista histórico o pensamento cristão. Isso aparece como um desafio para o pensamento cristão na visão do Padre Vaz, que coloca a necessidade de pensar uma possível articulação entre absoluto e história. Aqui aparecem os dois vetores desse movimento.
Porque com Platão você consegue pensar mais facilmente, o pensamento cristão consegue pensar mais facilmente a dimensão do absoluto. Mas, por outro lado, Hegel inaugura o paradigma historiocêntrico. Então, o Padre Vaz assume esses dois movimentos que são semelhantes, mas têm perspectivas distintas, e tenta, na minha visão, essa é a leitura que eu faço do pensamento do Padre Vaz, né? Tenta integrar numa dialética própria. Então, o Padre Vaz, a dialética do Padre Vaz não é hegeliana, é uma dialética vaziana. Mas como é que é uma dialética vaziana? Porque ele reinterpreta Hegel à luz da necessidade do pensamento cristão em diálogo com Platão. Então, o método é o método dialético que nasce dessa convergência desses dois modelos. E a opção teórica? A opção teórica eu já falei sobre ela, não é? Então, tem um texto de 64 no qual o Padre Vaz tem que se defender da acusação de que ele seja marxista, e ele é muito direto e muito incisivo, e ele diz assim, olha, sou tomista por convicção e obrigação, sou tomista, mas não sou fanático. Santo Tomás é para mim um farol e não uma muralha. Isso deixa clara a posição do Padre Vaz, né? Ele é um tomista, mas ele não pretende repetir São Tomás, porque ele considera que São Tomás está preso à sua própria época histórica, então ele tem muito a nos dizer, mas ele precisa ser reinterpretado à luz da modernidade para que o seu pensamento, a riqueza do seu pensamento possa surtir frutos, né? Padre Vaz, uma das grandes inspirações do pensamento do Padre Vaz é Joseph Marechal, o Joseph Marechal que também faz essa ponte entre o pensamento de Tomás de Aquino com o pensamento kantiano. Então, tem um texto biográfico do Padre Vaz que ele diz que o tomista que mais o influenciou é Joseph Marechal. Um outro tomista que exerceu grande influência também no pensamento do Padre Vaz, que eu acho que é importante frisar, ao meu ver, foi o João Batista Lotz, naquilo que diz respeito à noção de experiência transcendental. O João Batista Lotz, ele tem um texto sobre experiência transcendental, no qual o Padre Vaz se apoia muito ao longo da sua obra sistemática para definir o que seja a experiência, que é um conceito-chave na filosofia do Padre Vaz. E agora eu entro propriamente no sistema filosófico do Padre Vaz. Então, a partir do ponto de partida, não é? Da opção teórica, do método que ele assume, o que ele propõe é elaborar uma filosofia realista da pessoa, e esse termo realista tem o sentido de uma filosofia que pensa a pessoa do ponto de vista concreto. Que ser humano que é foco, que é centro da filosofia do Padre Vaz, não é uma ideia de ser humano, mas é a pessoa enquanto um ser que existe concretamente e que só é, na visão do Padre Vaz, da filosofia do Padre Vaz, como para São Tomás, porque participa da pessoalidade de Deus. Mas como o Padre Vaz, ele está em diálogo com o pensamento não cristão, como eu disse no início, a leitura que eu faço é que se Delubá queria fazer uma teologia para os não cristãos, o Padre Vaz quer fazer uma filosofia em diálogo com os não cristãos, o Padre Vaz não coloca essa premissa de imediato, mas fica nítido na estrutura do pensamento dele que a pessoa humana, ela só pode ser pensada do ponto de vista concreto nessa relação com o absoluto. E é justamente na medida em que a modernidade rompe o elo de relação entre imanente e transcendente e afirma a perspectiva da pessoa do ponto de vista só imanente, é que a modernidade faz surgir todas as suas patologias e o niilismo como um grande problema. Então, ele elabora o sistema filosófico como uma filosofia realista da pessoa, e essa filosofia realista da pessoa, na verdade, eu que dei esse nome, tá? Pode estar errado, a gente pode discutir esse nome. Na verdade, essa filosofia que eu chamo de realista da pessoa, o que quer fazer é uma releitura dialética da metafísica de Tomás de Aquino. Em quais perspectivas? Primeiro, na perspectiva que, para São Tomás, tudo que é criado é marcado pela distinção real entre ser e essência. Essa distinção real entre essência, entre essência e ser, vai ser uma característica importante, um elemento importante na reconstrução do pensamento do Padre Vaz, ou na releitura que o Padre Vaz faz do pensamento de São Tomás. Esse binômio essência e ser vai ser pensado pelo Padre Vaz como binômio essência e existência.
E um outro elemento importante também é essa centralidade da pessoa, porque em São Tomás a gente vê que São Tomás diz que a pessoa é o que há de mais importante no mundo, que há de mais precioso no mundo, que há de maior valor. A gente tem que lembrar que o conceito de pessoa, ele teve um lugar especial do ponto de vista da cristologia cristã, então o início da discussão propriamente sistemática foi em campo teológico, e a filosofia assume esse conceito. Mas esse conceito para o São Tomás ele tem uma importância muito grande porque é o conceito a partir do qual é possível pensar Deus. E para o Padre Vaz, o homem é pessoa, como para São Tomás, à medida em que se espelha na pessoalidade de Deus ou que participa da pessoalidade de Deus. Isso só vai ficar claro na medida em que a gente vai avançando numa leitura mais sistemática da obra do Padre Vaz, porque ele não vai dizendo isso tão diretamente em todos os seus textos. Então, a obra sistemática do Padre Vaz, eu a penso a partir de 3 momentos, eu acho que ela está organizada a partir de 3 momentos. Aqui tem uma divergência, tem um autor que estuda o Padre Vaz, que chama Rubens Godoy Sampaio. Ele diz que a metafísica do Padre Vaz, ela está concentrada no último momento, no terceiro momento. Eu acho que sim, se a gente entende metafísica num sentido estrito, como reflexão sobre o absoluto, o Rubens está certo, mas se a gente entende metafísica também como um sinônimo de ontologia, a metafísica do Padre Vaz seria todo o sistema compreendido nesses 3 momentos. Então, o primeiro momento é, olha, se nós somos modernos e o ser humano assume uma centralidade fundamental, o ponto de partida da investigação é o ser humano. Então, a reflexão filosófica tem como pergunta originária a pergunta quem sou eu? E aí surge aí a antropologia filosófica do Padre Vaz, entendida por ele mesmo como uma ontologia do ser. E a pergunta quem sou eu, o Padre Vaz responde como? A resposta é pessoa. Então, o capítulo conclusivo da antropologia é a pessoa. E aí a conclusão mesmo é a pessoa entre o tempo e a eternidade. Aí, de novo, o binômio tempo, que remete à historicidade, e eternidade, que remete ao absoluto. Esse binômio absoluto e história é um binômio que vai percorrendo toda a obra do Padre Vaz como uma exigência intelectual, uma tentativa de mostrar para o pensamento moderno que o pensamento cristão não é ultrapassado, mas muito pelo contrário, não há incompatibilidade entre modernidade e cristianismo. Olha, mas se nós somos pessoa, não é? Eu vou tentar mostrar rapidamente isso. Nós somos pessoa do ponto de vista ontológico e nós precisamos, do ponto de vista existencial, realizar aquilo que nós somos. E como é que nós realizamos aquilo que nós somos? Atualizando, aqui é o binômio ato e potência aristotélico vai nos ajudar a entender o que o Padre Vaz está querendo dizer. Nós precisamos atualizar aquilo que a gente é de um ponto de vista existencial. E aí surge a pergunta, mas como é que eu atualizo isso do ponto de vista existencial? E aí a pergunta, a segunda grande pergunta, como que eu devo agir? E eu devo agir como pessoa moral. E o Padre Vaz vai dizer, parece uma redundância, dizer que o ser humano é pessoa, que o ser humano é pessoa moral, mas na verdade a dimensão ética é inerente à constituição ontológica do ser humano e nós só nos humanizamos quando nós agimos como pessoa, nós agimos eticamente. Então, o discurso sobre quem eu sou dá lugar a um discurso sobre como devo agir. Mas aí eu coloquei entre aspas a pergunta que me é permitido esperar, porque eu me inspirei um pouco naquelas 3 questões que o Kant apresenta, e aí a gente não consegue colocar diretamente essa terceira questão no pensamento do Padre Vaz, mas a questão é, olha, quem eu sou? Eu sou pessoa. Enquanto pessoa, eu tenho que ser pensado nessa relação com o transcendente, com o ser absoluto. Olha, como é que eu devo agir? Vou falar um pouquinho mais sobre isso. Eu devo agir orientado pela razão prática, que é uma razão aberta ao horizonte do bem, que é um horizonte transcendente. Olha, que é essa realidade que se apresenta a minha inteligência como verdade, que se apresenta a minha vontade como bem? Olha, é um absoluto, que é um absoluto intencional da minha inteligência e da minha vontade, mas que, enquanto absoluto intencional, que pode ser apreendido como um absoluto formal pela minha inteligência, não é um absoluto meramente formal, é um absoluto real que exerce
um papel fundamental porque ele é condição de possibilidade do próprio ser da inteligência e do próprio ser da minha vontade. Então, no último texto do Padre Vaz, que é o Raiz da Modernidade, que é um texto que saiu da editora no dia da morte do Padre Vaz, ele vai elaborar toda uma reflexão sobre o conceito de absoluto real. Quem é esse absoluto real? Como nós temos acesso a esse absoluto real? Para compor a trilogia, eu dei o nome de pessoa absoluta, já que a pessoa humana, que é pessoa moral, só pode ser pensado como pessoa na relação com esse absoluto real, que também é um absoluto pessoal do ponto de vista cristão. Então, o sistema do Padre Vaz, ele é organizado a partir desses 3 momentos. E aí eu vou falar rapidamente sobre cada um desses momentos, não é? Então, o primeiro momento, quem sou eu? É o momento, a pergunta que ele tenta responder na antropologia filosófica, e um conceito que às vezes escapa de quem estuda o pensamento Padre Vaz é o conceito de experiência. Então, logo no início da antropologia, ele diz assim, olha, o homem que coloca a pergunta quem sou eu é o homem que faz a experiência do seu próprio ser como expressividade. É um conceito muito importante, eu acho, que a gente, como ele fala muito brevemente desse conceito de experiência, passa muito rapidamente. E é curioso que num texto, há uns anos antes, ele tem um artigo sobre experiência de Deus. E nesse artigo sobre experiência de Deus, o Padre Vaz define experiência da mesma forma que ele define experiência na antropologia filosófica. Então, experiência para ele não é uma experiência meramente empírica. Ele diz que experiência, a definição que ele dá, experiência é a face. Quando é que eu faço a experiência? A face da inteligência que se volta para uma presença. Então, na verdade, a experiência tem a ver com o movimento da inteligência. Olha, mas a inteligência só se move se ela é movida por uma vontade. Então, você tem aqui um papel importante da inteligência, que observa algo que se faz presente, mas ela só observa e se deixa penetrar por essa presença porque ela é movida por uma vontade. Então, o ser humano, enquanto totalidade, é que faz a experiência, e faz a experiência de alguma coisa, de uma realidade que se mostra presente. Do ponto de vista da antropologia filosófica, o que se faz presente? Eu me faço presente a mim mesmo como expressividade. Mas quando eu me faço presente a mim mesmo como expressividade, eu não sou um mero objeto de investigação. Eu não sou uma coisa que pode ser analisada, porque eu também sou sujeito. Então, o ser humano, na medida em que é pensado do ponto de vista filosófico, ele tem que ser pensado não como um mero objeto de investigação, mas ele tem que ser afirmado necessariamente como sujeito, como expressividade. E quando eu, enquanto sujeito, que sou expressividade, pergunto quem sou eu me descubro como corpo próprio, como psiquismo, como espírito. Eu me descubro como um ser que tem uma estrutura constitutiva que me define como um ser humano, mas eu me descubro também como um ser de relações. Eu estabeleço relações objetiva, intersubjetiva e de transcendência. Essa constituição estrutural e relacional, ela define aquilo que eu sou. Então, as relações não são algo que vem de fora, que podem ser adicionadas paralelamente, mas é algo que me define. Então, enquanto ser estrutural, eu sou um ser que tem uma identidade, enquanto ser de relação, eu sou ser para. Existe, então, uma espécie de oposição ser em si e ser para, né? Uma tensão estrutural, uma tensão dialética, e essa tensão dialética ela só pode ser superada e unificada a partir de um processo de realização, no processo de tornar-se pessoa. Então, esse é um pouco o esquema da antropologia filosófica, mas como é que eu me realizo? Como é que eu me torno pessoa, não é? Então, a pessoa, ela tem uma essência, estrutura e relação, mas na sua existência concreta, ela tem que realizar aquilo que ela é. E ao realizar aquilo que ela é, ela unifica essa dimensão estrutural e relacional. E como é que eu sou aquilo que eu sou? Como é que eu me torno pessoa? Como é que eu unifico a minha própria vida? Agindo eticamente. Então, surge o segundo momento do discurso, que é a ética filosófica. E aí o Padre Vaz divide a ética em 2 momentos, agir ético e vida ética. O agir ético, ele vai pensar o ato ético de modo isolado, a vida ética, ele pensa o mesmo ato na continuidade de atos. Então, o agir ético, ele tem uma estrutura subjetiva, que é um ato, não é um agir do sujeito, uma estrutura intersubjetiva,
exercido no seio de uma comunidade, uma estrutura objetiva, não é? Tem uma norma, um critério objetivo que regula esse ato. E tudo isso vai ser repensado do ponto de vista da ética, da continuidade dos atos, porque o Padre Vaz é fiel a Aristóteles aqui, quando Aristóteles diz que uma andorinha só não faz verão. Então, quando a gente age eticamente, a gente vai adquirindo a personalidade moral e vai se tornando pessoa, né? Vai realizando a nossa humanidade. Mas a nossa humanidade, ela só se realiza por quê? Porque nós estamos abertos ao horizonte do bem, que já foi apreendido do ponto de vista da antropologia filosófica, na medida que a gente pergunta quem nós somos, e a gente descobre uma abertura constitutiva ao horizonte. Então, é necessário pensar o que é esse polo intencional na direção do qual a minha inteligência e a minha vontade estão orientados. O Padre Vaz, então, organiza o Raiz da Modernidade a partir de duas vias, a via que ele chama de composições ou descensos, e a via resoluções ou ascensos. E é curioso que ele diz assim, a metafísica clássica segue o caminho da via resoluções ou ascensos. O que isso significa? A metafísica clássica parte da realidade concreta e caminha na direção do princípio primeiro. Então, partindo da experiência, eu coloco a pergunta pelo porquê, para encontrar resposta, eu vou caminhando na direção desse princípio absoluto. Mas, curiosamente, ele segue a outra via, ele segue a via do descensius primeiro. E a pergunta é por que ele faz isso se ele reconhece na metafísica clássica o movimento contrário? Olha, ao meu ver, a leitura que eu faço, isso só pode ser respondido se a gente interpreta a obra do Vaz, a obra sistemática em conjunto, e chega à conclusão que a via ascensius já foi traçada a partir da antropologia filosófica. Então, agora, se a gente já percorreu a via ascensius pela antropologia e pela ética, agora sim a gente chega à possibilidade de intuição do absoluto, que foi intuído tanto no final da antropologia quanto no final da ética, e esse absoluto é pensado como o quê? Olha, a minha inteligência, na medida em que faz um esforço para entender a realidade, ela acaba intuindo, né, o ser como ato, como inteligibilidade absoluta. Essa inteligibilidade absoluta é uma realidade absolutamente simples, mas que, na verdade, para ser inteligência absoluta, inteligibilidade absoluta, precisa haver uma inteligência absoluta capaz de apreender. A inteligência humana não é capaz de apreender essa inteligibilidade absoluta na sua simplicidade absoluta, porque a inteligência humana é finita e ela decompõe a simplicidade. Se a inteligência humana é finita e decompõe a simplicidade, precisa haver uma inteligência que seja homóloga à inteligibilidade absoluta. A única coisa que a gente pode pensar é que o absoluto é inteligência absoluta. Então, essa inteligibilidade absoluta, ela é correlativa a uma inteligência absoluta, que é a inteligência do próprio absoluto. E como é que nós, seres humanos, vamos dizer esse absoluto? Nós dizemos esse absoluto decompõe a sua simplicidade a partir das noções transcendentais, mas as noções transcendentais ainda têm uma dificuldade de alcançar esse absoluto porque elas nascem de uma tentativa de determinação da inteligência sobre aquilo que o ser é e, portanto, o modo pelo qual a gente pode apreender realmente esse absoluto é a partir de uma abertura da vontade que acolhe esse ser. Padre Vaz parece defender uma espécie de primazia da vontade sobre a inteligência enquanto capacidade de apreensão do ser. Mas se o ser, ele se doa, não é, a uma vontade, ele só pode se doar a uma vontade porque ele é livre. Então, o absoluto que foi afirmado no início do movimento Descensius como inteligibilidade absoluta, ele é afirmado no quarto momento desse movimento Descensius como liberdade absoluta. O que é o polo intencional da nossa inteligência e da nossa vontade? Um absoluto real, que é inteligência absoluta e liberdade absolutas. Depois de fazer esse percurso Descensius, o Padre Vaz ele retoma de novo o movimento da Resoluciones, ou o movimento de Ascensius. E aí ele vai, de novo, voltar à ideia da intuição do S como causa primeira, né? Olhando para a realidade concreta, a gente pergunta pela causa primeira e o ser se apresenta como aquilo que, de alguma forma, aparece como polo intencional do dinamismo da nossa inteligência. Esse ser que aparece como polo intencional, ele tem que ser pensado a partir da identidade entre essência e ser. Aqui fica claro a filiação do Padre Vaz à perspectiva de Tomás. Ele
quase que reconstrói, interpretando a metafísica de São Tomás, e essa identidade entre ser e essência só pode ser alcançada por nós a partir de uma participação e de modo analógico, porque nós não somos marcados por essa identidade absoluta entre ser e essência. Se nós não somos marcados, mas queremos alcançar e conhecer esse ser que tem essa identidade entre ser e essência, nós temos que pensar os seres a partir de uma hierarquia de perfeições, e esse ser que se apresenta como aquilo que está na origem de todos os outros seres é um ser que não pode depender desses seres, que dependem dele, que são causados por ele, então tem que ser um ser subsistente como fim e princípio de tudo. E aí o Vaz retorna de novo à afirmação do absoluto real. Então ele faz esse duplo movimento e me parece que essa via Resolutiones ou Ascensius é uma reconstrução do todo o percurso sistemático que ele já tinha feito, mas numa linguagem mais tomasiana. E para concluir, então, eu só retomo, tentando frisar que a perspectiva do Padre Vaz é a perspectiva de um personalismo cristão. Ele, ao adotar essa perspectiva, ele diz que ele quer ser tomista, mas um tomismo que repensa São Tomás a partir dos desafios de hoje, não é? Ou do tempo dele. Ao fazer isso, ele elabora um sistema filosófico. Esse sistema filosófico, ele tem como ponto de partida a história, a realidade concreta. Ele olha para os problemas da história. E ao olhar para os problemas da história, para a multiplicidade do real, que é a aporética, ele quer encontrar uma unidade, um princípio capaz de conferir sentido e inteligibilidade a essa realidade. Essas aporias são caracterizadas por ele a partir da perspectiva do niilismo. E o grande projeto que perpassa, me parece repassar toda a obra dele, na medida em que ele faz esse movimento, é o projeto de tentativa de mostrar que é possível pensar São Tomás de modo compatível com o pensamento contemporâneo e moderno, e que é possível, a partir daí, mostrar que o pensamento cristão ele não é incompatível com a história, e é possível, então, articular a absoluta história. Todo o movimento do sistema do Padre Vaz parece caminhar na direção dessa tentativa de articulação do absoluto e da história. Muito obrigada, eu acho que eu falei demais, desculpa, e muito obrigada. Obrigado, Cláudia. Bom, isto foi de facto avassalador. Acho que ainda estamos sem fogo, não é? Só de ouvir. Foi brilhante e deu-nos uma visão panorâmica, não só da vida, da biografia do autor, mas também como conseguiste oferecer-nos várias chaves de leitura do pensamento de Lima Vaz. Eu de facto eu encantei-me por Lima Vaz precisamente pela valorização que ele dá à história e precisamente pelo distanciamento que ele estabelece com a cosmologia aristotélico-ptolomaica. E nisso o Padre Lima Vaz é brilhante, porque um dos problemas de hoje, que é um debate que eu tenho diariamente com os meus alunos, é que eles citam Santo Agostinho e São Tomás de forma anacrónica, isto é, aplicam de forma literal, sem atender à cosmologia da época e ao contexto, o pensamento destes grandes mestres, destes grandes doutores do cristianismo. E isso torna-se ininteligível. Isto é, essa forma de compreender a realidade torna-se, constitui-se uma espécie de uma bolha em que só aqueles que o fazem é que se entendem uns aos outros. E o mundo, a cultura, aqueles que dialogam com a ciência,
não acedem a esta compreensão porque está absolutamente anacrónica. Então, é uma insistência minha, precisamente, que eu estava a ouvir a Cláudia e estava, por exemplo, nesta perspectiva da estrutura do corpo próprio, psiquismo e espírito. A estrutura, no fundo, é o transcendental, é aquilo que permanece para além das roupagens culturais e históricas. E um outro jesuíta, Bernard Lonergan, que eu também estudei, segue precisamente também este raciocínio. Da mesma maneira, o Rahner, não é? Essa tal teologia com a qual o padre Lima Vaz tomou contacto em Itália e que está na gênese do Vaticano II, chamada a Nova Teologia. Bom, isto só para dizer, eu vou deixar espaço a quem queira fazer perguntas ou observações, mas só para dizer que e o Padre Lima Vaz é um dos meus mestres, esta é a única via de hoje desenvolver uma metafísica. É no diálogo com a ciência, com a hermenêutica, com as vias existencialistas, dialógicas, sem perder, e com isso, sem perder alguns princípios da metafísica clássica que continuam válidos e que são universais. E pronto, eu não irei fazer perguntas, faço esta observação que me parece essencial, e agradeço muito à Cláudia porque nós estamos em sintonia neste aspecto. Eu dou aulas de metafísica, também dou aulas de antropologia, são as duas grandes cadeiras que eu dou à teologia e à filosofia, e é neste espectro, neste diálogo que eu entendo estas reflexões. Bom, Muito bem, então se puder. sim, sim. Antes de mais, também dar os parabéns à Cláudia. Foi uma intervenção paradigmática no âmbito deste ciclo. Enfim, estas sessões são gravadas e são difundidas nas nossas plataformas, e obviamente o nosso público, a priori, não está circunscrito ao público filosófico, portanto, tem que ser intervenções, enfim, que cheguem a toda a gente, mas não de uma forma superficial, e a Cláudia conseguiu fazer enfim, isso que à partida é muito difícil, não é? Ter uma linguagem clara, acessível, inteligível, sem ser superficial. Portanto, os meus parabéns, Cláudia, foi uma bastante intervenção, e iremos partilhá-la com todo o gosto nas nossas plataformas, quer da Paz, quer do MIL, Instituto de Filosofia Brasileira. Enfim, quem não conhece o Lima Vaz, penso que com a sua intervenção ficará a conhecê-lo e ficará curioso para aprofundar mais esse conhecimento através de leituras. Mas, enfim, dito isto, e salvaguardando que eu não assisti, a essa altura percebi um telefonema importante, tive de interromper um pouco, mas depois irei rever a gravação. Mas, enfim, assisti a mais de 3/4 da sua intervenção, e eu queria fazer levantar duas questões. Uma primeira, a certa altura, a Cláudia disse que o Lima Vaz faz uma crítica ao marxismo, portanto, uma crítica filosófica ao marxismo, e eu queria que a Cláudia respondesse diretamente qual é o fulcro, o essencial dessa crítica ao marxismo. Enfim, eu posso antecipar por aquilo que disse depois, mas gostaria que respondesse mais diretamente ao assunto. Depois, obviamente que essa questão do marxismo e do cristianismo, no âmbito não apenas do Brasil, mas da América Latina, como todos sabemos, pois está aqui o Cídio Lopes de Almeida, também poderá intervir a esse respeito. Enfim, tem um contexto, tem uma tradição muito, muito forte da chamada teologia da libertação, não é?
de alguma forma, ou expressamente procurou conciliar o marxismo com o cristianismo, expressamente. E agora já não tem a ver com o Lima Vaz, tem a ver com, enfim, com essa circunstância, com esse enquadramento. A teologia da libertação já foi muito forte na América Latina e também no Brasil. Hoje, qual é o panorama a esse respeito? Era a segunda questão. Obrigado. Eu Pode já gostaria de, responder, depois se mais alguém quiser fazer perguntas, faz a seguir. eu gostaria de agradecer as ponderações primeiro do Samuel, né? Eu fico feliz que você pense assim, Samuel, e que o Vaz tenha te inspirado justamente pela questão do acento no paradigma historiocêntrico. Uhum. De fato, eu acho que hoje é um desafio muito grande, principalmente nas escolas de formação católica, não é? Acentuar essa dimensão, porque me parece que tem um movimento contrário a isso, não é? E me parece que, ao mesmo tempo, sem acentuar essa dimensão da historicidade, a gente fica fechado em bolha, como você mesmo disse, não é? Sim, Sem sim. E possibilidade estamos a de viver um diálogo, movimento de retrocesso preocupante, né? preocupante. Sem possibilidade de diálogo com a ciência, como você disse, com o existencialismo. Muito importante dizer que o Padre Vaz era um grande estudioso de ciência, não é? Ele estudava física, tinha um grande mestre em física, e ele também ele dialogou muito com o existencialismo. Um dos autores que impactou muito a reflexão do Padre Vaz foi o Sartre. E há todo um esforço de pensar do ponto de vista cristão, sem cair no existencialismo, mas ao mesmo tempo sem perder de vista a dimensão da historicidade. Então há um esforço por parte do Padre Vaz de conciliar a dimensão da essência, não é? Tem que ter uma estrutura, como você disse, não é? Estrutura fundante do ser humano. O ser humano, do ponto de vista ontológico, tem aquilo que a gente poderia chamar de uma espécie de identidade, mas essa identidade não é uma identidade tão fixa assim, que não possa ser, de alguma forma, moldada pelas suas experiências históricas. Então, há uma necessidade de conjugar essas duas dimensões de essência e de existência, que é o desafio que o Padre Vaz enfrentou e que me parece que está voltando como um desafio já por causa desse retrocesso que você apontou, né, Samuel? E agradeço também ao professor Renato pelas considerações, né? Eu fico até honrada, não é, de pensar que eu posso contribuir com uma visão panorâmica do Padre Vaz que não seja superficial, porque é sempre um desafio muito grande falar do Padre Vaz, que é um autor muito denso, muito rico, e não cair numa perspectiva superficial, né? E aí com relação à crítica ao marxismo, o Padre Vaz ele vai dizer que a dialética hegeliana, para ela funcionar, ela só funciona por causa da perspectiva da transcendência. Então, você precisa da dimensão da transcendência para que o movimento de suprassunção ocorra. Do ponto de vista da dialética marxiana, na medida em que Marx inverte o vetor da dialética, é como se a razão surgisse do próprio desdobramento da história. E aí o Marx vai dizer que o processo de humanização vai surgir desse desdobramento que é puramente material, ligado a uma perspectiva material. E o Padre Vaz vai dizer que esse desdobramento material, sem essa dimensão de transcendência, pode gerar, ao contrário, na verdade, uma naturalização do ser humano, ao invés de gerar uma humanização da natureza, né? Então, a crítica que ele faz é essa, e ele mostra que há uma incompatibilidade radical, então, entre a perspectiva do marxismo e a perspectiva do cristianismo, e nesses artigos de 59 ele diz que é mais, que a perspectiva de Marx ela é insustentável do ponto de vista da dialética, porque para ele fazer a própria filosofia dele, ele tem que contradizer o próprio materialismo histórico que ele defende. Então, para o Padre Vaz, levado às últimas consequências, o materialismo de Marx conduziria a uma naturalização completa do homem e não a uma humanização, que era aquilo que o Marx defendia. Do ponto de vista da teologia da libertação, o Padre Vaz, ele é curioso que o Padre Vaz morou muitos anos com o Padre João Batista Libânio, que também é um jesuíta e que ficou conhecido como um dos grandes nomes da teologia da libertação no Brasil. E eles eram muito amigos. E o Libânio, o Padre Libânio, eu tenho muito carinho por ele, porque ele que de alguma forma me levou para fazer filosofia, ele era vigário paroquial na minha paróquia, e eu tinha uma relação de proximidade com o Padre Libânio, ele me contava umas histórias. Então, o Padre Libânio conta
contava que o Vaz, por exemplo, barrava textos dele na revista, né? Criticava na mesa a teologia da libertação, e tem um texto, tem um artigo do Vaz sobre a teologia da libertação. E nesse texto do Padre Vaz sobre a teologia da libertação, o que ele diz? Ele diz que a análise marxista da história e dos problemas sociais é uma análise baseada numa perspectiva materialista, que é incompatível com o pensamento cristão, que tem a ver justamente com a crítica que ele fazia a Marx. E que os teólogos cristãos, na medida em que se apropriavam de modo superficial dessa análise marxista, não se davam conta de que estavam se apropriando de uma análise que poderia levar àquilo que era oposto, defendido pela mensagem cristã. Então, o que o Vaz defendia não era uma oposição radical à perspectiva de opção pelos pobres, nada disso. O que ele defendia é que essa compatibilização entre marxismo e cristianismo era inviável e que a teologia da libertação, os padres da teologia da libertação, eles estavam sendo pouco críticos na medida em que se apropriavam da análise marxista. Então, é curioso que tem esse texto essa crítica, um texto de crítica do Vaz à teologia da libertação, e 2, 3 anos depois, o Libânio publica um livro sobre diretrizes, agora eu não vou lembrar o título direitinho do livro, mas é sobre diretrizes para a teologia da libertação. E ele faz análises desse livro como se fosse um roteiro de como é que você tem que fazer a análise da sociedade, quais são os limites da análise marxista da sociedade, e o Vaz escreve uma resenha sobre o livro do Libânio. E diz assim, olha, eu poderia ser considerado uma espécie de precursor da teologia da libertação na medida em que eu vejo a filosofia como uma reflexão que tem que ser engajada na dimensão social. Mas eu não concordo com o caminho que a teologia da libertação surgiu. E parece que esse livro do padre Libânio inaugura um novo método para a teologia da libertação. Então, havia por parte do padre Vaz uma preocupação de fazer uma filosofia, ele não fazia teologia, embora tinha formação teológica, mas a profissão, entre aspas, dele era de filósofo, né? De fazer uma filosofia comprometida com o social, comprometida com o mundo contemporâneo, mas ele via com grande desconfiança essa apreensão muito rápida da análise marxista, porque ele achava insuficiente para fazer uma filosofia séria, ou uma teologia séria. Então, ele insistia, o Libânio me disse que uma vez ele falou com ele assim, não, você pode refazer esse artigo porque a sua análise é muito superficial. O Libânio me contou isso rindo, não é? Por quê? Porque o Vaz, ele pensava que a análise que você tem que fazer da realidade, ela não é uma análise puramente sociológica, mas é uma análise que entra, que penetra na realidade e que tem, de alguma forma, uma perspectiva mais ontológica. Então, para pensar a realidade, você tem que ultrapassar essa leitura mais superficial do mundo. Era a grande crítica que ele fazia. Não sei se eu respondo adequadamente, Renato. Sim, Mas Cláudia, certo, mas já agora, no que toca à segunda pergunta, e compreendendo perfeitamente a posição do Lima Vaz, enfim, a minha questão também estendia-se à atualidade da teologia da libertação neste momento no Brasil, ou seja, enfim, vendo fora e vendo longe, a percepção que eu tenho é que, enfim, a teologia da libertação hoje, enfim, nos dias de hoje, perdeu muita pujança que teve no passado, não é? Isso obviamente também tem a ver com o contexto internacional. Nos anos 70, 80, havia um contexto internacional mais favorável, esse contexto perdeu-se. Mas hoje, portanto, no século XXI, 2024, 25, ainda há pensadores, ainda há pessoas da Igreja a defenderem expressamente essa via? Desculpa, Renata, eu esqueci, você tinha feito essa pergunta, eu esqueci de comentar. Então, existem ainda pensadores defendendo essa via, mas são perseguidos, não é? Uhum. Então, recentemente, um padre, um São professor perseguidos, da PAG. são perseguidos pela Oi? Igreja? São perseguidos pela Na Igreja. verdade, existe um certo conservadorismo na igreja brasileira atualmente. Então, recentemente, um padre, um professor da FAG mesmo, foi fazer uma palestra na Conferência dos Religiosos do Brasil, e aí ele é da teologia da libertação, defensor dessa perspectiva, e ele foi
denunciado, fizeram vídeos de oposição contra ele, sob a perspectiva dele, porque ele defendia uma igreja mais próxima das pessoas, menos clerical, e ele comentou sobre o missal romano, né? Ele fez uma crítica ao missal, novo missal. Então, é um movimento que, de alguma forma, perdeu muita força, porque cresceu, por outro lado, o conservadorismo na igreja brasileira, né? E isso se reflete não só na igreja de modo geral, mas também nos centros de formação. Então, há um conservadorismo também na formação dos religiosos brasileiros hoje, que é um movimento um pouco estranho, não sei. O que vocês me diriam do ponto de vista de Portugal, né? Sim, também temos essa dificuldade. E os jesuítas, neste momento, que a determinada altura eram associados ao conservadorismo, Agora ganham fama de comunistas. os jesuítas hoje são os progressistas. Na verdade, na última eleição, inclusive, tinham carros passando em torno da faculdade com placas e o pessoal gritando, os padres comunistas. É uma coisa esquisita, né? Bem, Curioso. acho que o Cídio fez menção Sim, sim. de intervir. Não se ouve, Sídio. O que é que se passa? Aí alguma. É. O microfone está ligado, mas não estamos a ouvir, Cídio. é, Tem a ver às vezes com a configuração das. É, enquanto o Sídio tenta ali resolver. Mas esse. Cláudio, tu não dás aulas à teologia, só dás na filosofia, não é? Mas eu dou aulas aos teólogos, aos futuros teólogos e futuros padres diocesanos, e é uma dificuldade grande, porque há esta. Em Portugal, os jesuítas também estão nessa vanguarda, porque desenvolvem e aprofundam o diálogo com a ciência e fazem teologia, dialogando com a filosofia, com a ontologia, se quisermos, ou até mesmo com a metafísica e com a ciência, e isso permite que superar essa visão conservadora, mas no plano dos diocesanos, dos padres diocesanos, das paróquias, eh, no fundo, os padres que fazem a pastoral, eh, há uma grande. As vocações neste momento que surgem são vocações que surgem de meios sociais muito conservadores. Os meios sociais moderados e até progressistas neste momento não estão a dar vocações para a Igreja. Daí não estão a surgir pessoas interessadas em serem sacerdotes. E isso torna-se um problema, porque está a conduzir a um fechamento, e depois é uma bola de neve, não é? Enfim, no meu tempo ainda havia os conservadores, os progressistas, e depois haviam alguns moderados. Hoje, e se calhar ao contrário do Brasil, esta polarização até está a esvair-se e a hegemonia é mais. E depois com outro problema. Nós estamos a importar vocações, isto é,
temos seminaristas que vêm do Brasil e dos dos vários países da América Latina e que também vêm da África. E estas igrejas periféricas, sobretudo em África, mas também eu diria do Brasil, esses seminaristas também são extremamente conservadores, porque falta precisamente este diálogo com a ciência e com a hermenêutica. E é mais uma dificuldade. Mas pronto, vamos. Alguém dizia que o Papa Francisco tentou ordenar para o seu colégio cardinalício dar voz a bispos das igrejas periféricas que não tinham voz e inseriu-os no colégio. Mas com isso criou um problema. É que, sendo as igrejas periféricas conservadoras, o objetivo que ele pretendia tornou-se, quer dizer, saiu, como se diz em Portugal, saiu o tiro pela culatra, tornou-se contraproducente, fez o efeito contrário, ou estará a fazer o efeito contrário. E portanto, temos esta dificuldade. Não sei se o Cídio já conseguiu. Não conseguimos ouvir. Então, Cídio, escreve a tua pergunta no bate-papo. Se tiveres alguma questão. Enfim. Experimenta lá. Em todo o caso, enfim, a questão do Samuel e da Cláudia, também tudo isto é pendular, não é? Mas a tendência parece-me de facto essa também, quer em Portugal, quer também no Brasil. Aliás, como sabemos, a oposição à teologia da libertação veio do Vaticano, portanto, foi assumida como uma causa, e depois também tem a ver naturalmente com o contexto internacional, de refluxo, enfim, de regimes, bom, mais assumidamente marxistas. Me escutam agora? Agora sim, agora sim. Era a questão dos fones, não é? Sim. Bem, eu cumprimento, agradeço o espaço da fala. Eu dizia inicialmente, Cláudio, que eu estive no dia do velório do padre Lima Vaz, lá na FAGE, no Instituto Santo Inácio. Eu me formei em Belo Horizonte, no Instituto São Tomás de Aquino, que você deve conhecer e que fechou recentemente, justamente por questões de uma série de coisas, mas uma delas, a escassez de pessoas interessadas nesse percurso. A minha formação inicial passou mais pelo Libânio, fiz teologia nos maristas e eu estudei num livro que era escrito pelo Libânio e pelo Murad, né, a introdução à teologia, e depois acabei seguindo pela filosofia. De modo que o Vaz, para mim, sempre foi, e para uma geração de colegas, um monumento, assim, tão quase que distante de nós, que a gente sempre se via assim muito pequeno em relação ao monumento que ele representava para nós, né? Atualmente no doutorado eu tenho algumas ponderações acerca, sobretudo, da percepção que ele tem sobre filosofia, uma percepção bem na ideia hegeliana de um processo mediado, e eu fiz uma contraposição a isso, a ideia de também se poder filosofar utilizando a poesia como estratégia. É incrível que a sua apresentação então me contrapõe a uma percepção do Lima Vaz como hegeliano, ainda que eu já conhecia numa entrevista que ele deu aos Cadernos de Filosofia Alemã em São Paulo, que tem até um prefácio do meu orientador lá em São Paulo, professor Frank, em que o próprio Lima Vaz diz que ele não é um especialista em Hegel. Eu falei assim, isso aqui, estou chocado com essa coisa. Eu encontrei essa informação já há uns 7, 8 anos, né? Porque para nós o processo da escrita do professor Lima Vaz era muito sistemático, muito articulado, e isso para nós foi assim um monumento desafiador
para conseguir compreender, apreender esse estilo de escrita, que passado 30 anos eu particularmente gosto da clareza com que ele escreve, mas no início desses 30 anos foi muito difícil essa capacidade de síntese. Então, por tudo isso, a gente o pensava como um hegeliano. A minha pergunta, especificamente, é interessante poder hoje lhe escutar falando dele, porque, de certa maneira, ele se mostrou como esse monumento semi-sagrado do início da minha formação, e, obviamente, que tem uma série de preconceitos da minha parte em relação a ele, preconceitos que a gente circulava como estudantes lá do Instituto São Tomás de Aquino, porque o Lima Vaz chegava, antes de chegar a ele, chegava a fama monumental de erudição, etc, 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 chegava antes. E às vezes a gente só fica nesta parte e não fomos para os textos. Mas a pergunta que eu lhe faria, para você propor um pouco mais de informação para nós, e para mim particularmente, seria do problema que houve na PUC-Rio, em 78, em torno da disputa, da discussão sobre se Miguel Reale era filósofo ou não, e da quase que celeuma que aconteceu a partir disto, e dos impactos que isso gerou para a ideia de filosofia brasileira. Eu atualmente estudo, num PPG de Ciência das Religiões, um trânsito filosófico entre Agostinho da Silva, a quem Renato aqui sempre me orienta, e sou muito grato por isso, e um fenômeno social brasileiro específico. E eu tive que me ver um pouco com essa ideia do problema da filosofia brasileira, ou da filosofia luso-brasileira entre nós, né? Para mim, ela sofreu um processo de apagamento histórico. Então, a pergunta é o que você pode nos esclarecer. Sobre a minha formação em teologia da libertação, eu faço uma pequena nota, Renato. Uma das questões complexas, as fontes da teologia da libertação não seria, a meu ver, o marxismo. Isso é um negócio que desconcerta, mas poderíamos fazer um exercício a partir, talvez, de alguns padres belgas, de as encíclicas sociais da Igreja Católica, ou pelo menos o embate que a Igreja Católica teve no fim do século XIX com a ideia de liberalismo, quando a Igreja já começa uma movimentação no sentido de acolhida dos pobres, e depois criou-se toda uma tradição de documentos nesse sentido, buscou inspirações em referências dentro da própria Igreja, e, a meu ver, são duas. Primeiro, São Crisóstomos, o Boca de Ouro, como referência lá na Patrística, que é citado por alguns padres da Teologia da Libertação, e, por incrível que pareça, Tomás de Aquino. Por isso que o instituto que eu estudei se chamava São Tomás de Aquino, e era de um pessoal super revolucionário da Teologia da Libertação, que deu esse nome para o instituto por algum motivo. E Tomás de Aquino tem uma presença no Brasil de multifaces assim, extraordinária. A professora, na resposta sobre a PUC do Rio, pode até falar um pouco do Leonel Franca, que era um tomista, assim, além de padre jesuíta, um tomista. Nós temos uma tradição de estudos de São Tomás aqui que, às vezes, é pouco dialogada. É claro que, em algum momento nos anos 60, a teologia da libertação se aproxima do pensamento marxista. Mas a gente vive no mundo intelectual esse dilema que hoje nas redes sociais tornou-se muito grande, da acusação, né? Então, Lima Vaz é isso, Lima Vaz é aquilo, e ele se defende daqui, se defende dali. Ele é hegeliano de direita, por exemplo, e o Libano seria o hegeliano de esquerda. Quer dizer, são coisas de corredores que ganham um estatuto e acaba configurando percepções e que interfere na forma como a gente formula problemas, né? Que é a nossa fonte de pesquisa na área das ciências, a partir da formulação de problemas se desenvolver a pesquisa, né? Então, é uma coisa quase que de senso mais geral que interfere nessa percepção. E aqui no Brasil, particularmente, a gente vive muito isso em épocas diferentes. E atualmente a gente está vivendo várias coisas. Você xingar de comunista hoje, simplesmente se você pensa. Se você se esforça para ser filósofo, enquanto pensador, você é comunista. É uma coisa absurda que a gente chega, né?
Enfim, agradeço a atenção e estarei aqui escutando a vossa resposta para esta questão específica ali do Rio de Janeiro. Cid, muito obrigada pelas considerações. Então, nós estivemos no mesmo lugar ao mesmo tempo, sem nos conhecer. Eu também estava no velório do Padre Vaz, né? Naquela ocasião, eu ainda era aluna dele. Foi o ano que ele faleceu, eu ainda era estudante de filosofia na FAG. Com relação ao Libânio, você falou da questão da perspectiva monumental do Padre Vaz. O Vaz já se apresentava a nós como um gigante, não é? E eu me recordei do Libânio, porque o Libânio, ele que, como eu disse, me levou para fazer filosofia na FAG, porque ele é vigário paroquial na minha paróquia. E eu era muito tímida, eu não conversava com ninguém, não abria a boca em sala de aula. Meus professores, que agora são meus colegas, brincam, falam que eu era muda na sala de aula de tanta vergonha que eu tinha de me comunicar. Então, o Padre Libânio, na FAG, a gente tinha um orientador de estudo, e como eu tinha muita vergonha de me aproximar dos professores para pedir para ser orientador de estudo, e o Libânio era meu vigário paroquial, eu falei com ele: "Ô, Padre Libânio, não poderia ser o senhor é professor de teologia, mas poderia ser o meu orientador, porque eu não tenho coragem de pedir a ninguém para ser meu orientador." E ele aceitou. Então, quando eu comecei a estudar, a FAG todo ano tem a aula inaugural, a gente tem um período letivo especial no mês de fevereiro, e em março começa o ano letivo normal e tem a aula inaugural. E naquele ano que eu comecei a estudar, quem ia proferir a aula inaugural era o Padre Vaz. E o Padre Libânio, na condição de meu orientador de estudo, me disse assim: "Olha, você vai ter a aula das aulas com a pessoa mais inteligente que eu conheço na minha vida. Então, se você entender pelo menos 5% do que ele disser, você fique muito feliz." E eu já tinha o Padre Libânio como uma pessoa mais inteligente que eu conhecia na vida. E aí pensar que ele tinha me dito que o Vaz era a pessoa mais inteligente da vida, eu falei: pronto, eu não vou entender nada que o Vaz disser nessa aula inaugural. Então, essa ideia de uma perspectiva de que nos era transmitida do Vaz como uma pessoa monumental e inacessível é real, né? Eu também vivi isso. Por outro lado, como aluna do Vaz, eu percebi que ele tentava quebrar um pouco isso. Ele tinha uma gentileza muito grande. Ele chegava, uma vez eu não tinha dinheiro para comprar livro, então eu sempre pegava os livros na biblioteca emprestado. E eu estava pegando o livro dele de ética, porque ele dava aula para mim de ética filosófica a partir do livro dele. Então eu peguei o livro na biblioteca e encontrei com ele na biblioteca. Ele: "Oi, tudo bem? Você está pegando meu livro para ler? Que coisa boa." Eu falei: "Padre Vaz, mas é muito difícil isso." Ele: "Não, vai com calma que você chega lá." Então, ele mesmo tinha consciência também. Uma nota importante, que antes do mundo dos PDFs, a biblioteca do Instituto Santo Inácio, que é a faculdade jesuíta, tem esses dois nomes. ISE é a parte eclesiástica, não sei como é que se organiza isso hoje. Eu conheci como ISE, depois tive que me acostumar com a FAGE, né? FAGE. É a maior biblioteca de filosofia do Brasil, com certeza, né? E até, assim, certo ponto, das Américas, não é uma biblioteca periférica. Então, ir na biblioteca da FAGE não é uma coisa simples. De encontrar o professor Lima Vaz dentro dessa biblioteca, eu suponho que seja um momento epifânico. Na verdade, para mim, ingenuidade era muito nova, era uma coisa normal, habitual, apesar da minha vergonha de encontrar com uma pessoa monumental, não é? E então o jeito simples dele na aula, e a aula dele era fantástica, muito clara. Isso eu acho que me encantou e me motivou a estudar o pensamento do Padre Vaz. E eu acho que de fato a gente precisa romper essa barreira de pensar que ele é inacessível, porque ele tem muito a nos dizer, e essa grande imagem que se criou dele de um autor inacessível impede que as pessoas tenham acesso ao pensamento dele e impede que a gente possa aprender com ele. Então, eu acho que isso é um desafio. Com relação à questão da PUC-Rio, então eu fiquei sabendo dessa querela da PUC muito recentemente, porque eu não tinha conhecimento disso até participar de um evento que o Samuel, eu acho que o Renato também estavam lá em Mariana, que surgiu esse tema no evento em Mariana, e eu fui atrás do professor Margutti para me inteirar do tema. E depois acabei lendo os textos, o texto do Paim, artigos de jornal e o texto do próprio Padre Vaz. Então, naquela ocasião, o professor João McDowell, ele era o reitor da PUC,
Eu tive a honra também de ser aluna do João McDowell e de ter trabalhado depois com ele como colega, que era uma pessoa de uma generosidade, de um coração que é surpreendente. E, de repente, ele se viu envolvido no dilema da PUC-Rio. Tem gente que fala que ele é a pessoa pior do mundo, que eu já ouvi isso de pesquisadores no Rio de Janeiro, porque aconteceu essa questão com o texto do Miguel Reale, que eu acho que estavam fazendo uma espécie de apostila com textos filosóficos, de referências de textos filosóficos, e incluíram o texto do Miguel Reale, e o diretor do departamento disse que era necessário substituir o texto do Reale por um outro texto, que eu acredito que seja um texto do Popper, eu acho. Não me lembro agora corretamente, mas é um texto da tradição, de um autor da tradição filosófica, não é nenhum texto específico. E houve uma reação muito forte de alguns professores dentro do departamento, porque disseram que era uma atitude autoritária, totalitária. E no final da confusão, acabou que alguns se demitiram, outros foram demitidos, e o Paim escreveu um texto dizendo que as orientações no interior da PUC seguiam a perspectiva autoritária do Padre Vaz. E o Padre Vaz teve que se defender, ele escreveu um texto depois, porque, na verdade, o Padre Vaz nem era professor da PUC. Por quê? Porque a PUC, ela não é uma instituição dos jesuítas, a PUC-Rio. A PUC-Rio é uma instituição da Arquidiocese do Rio de Janeiro, que é administrada pelos jesuítas. Mas os jesuítas, eles seguem as diretrizes estabelecidas pela Arquidiocese do Rio. Quando a faculdade jesuíta, que era o centro de formação dos jesuítas, se transferiu de Nova Friburgo, teve um período em São Paulo e depois foi para próximo da PUC do Rio, mas era um instituto independente da PUC do Rio que se situava ali próximo à PUC do Rio, mas tinha uma certa autonomia. Eu já fui corrigida várias vezes, porque às vezes eu falei, não, Padre Vasco quando dava aula na PUC do Rio, aí os jesuítas me corrigem, não, ele nunca deu aula, porque era independente. Né? Então, você tem essa ideia de que era na PUC porque estava um instituto agregado à PUC do Rio, mas era um instituto independente, e o Padre Vaz simplesmente não tinha ingerência nenhuma, ele tinha amigos na PUC do Rio, o diretor do departamento era amigo do Padre Vaz, e o Padre Vaz se viu envolvido naquela querela toda, e ele responde dizendo que ele foi duro no texto que ele escreveu, dizendo que o Paim não tinha capacidade hermenêutica de ler os textos dele, que se tivesse capacidade hermenêutica não teria dito o que disse sobre a posição dele. Aí foi um texto polêmico que ele escreveu, um texto duro, não é? Mas, de toda forma, é uma questão que deixou o pessoal meio com os ânimos à flor da pele e dos dois lados, né? Então, o que aconteceu de fato, a gente teria que fazer uma reconstrução histórica mais profunda, mas pelos textos, a gente vê, de um lado, acusando o Vaz de inspirar um totalitarismo universitário, e, de outro lado, o Vaz se defendendo dessa perspectiva, dizendo que ele não é um totalitário, que ele, na verdade, não tinha ingerência sobre a PUC do Rio, e que ele foi envolvido e ficou sabendo do seu envolvimento na querela por causa do McDowell, que era o reitor da PUC, e acabou contando para ele sobre isso. Pois é, Esses temas... Oi? Desculpa. era só para sublinhar que eu estive lá em Mariana e assisti aliás, nós já tínhamos conhecimento prévio no Instituto de Filosofia Brasileira, essa, alguma desconfiança em relação ao Lima Vaz por conta desse diferente com o Paim, não é? Porque Uhum. no Instituto de Filosofia Brasileira, o António Paim e as pessoas mais próximas do António Paim, enfim, nessa circunstância, assumiram uma posição muito adversa ao Lima Vaz, enfim, houve esse diferendo, que ainda hoje tem algumas repercussões, se bem que, enfim, isso, com o passar do tempo, fica o que mais importa, que é a obra, o pensamento, e essas questões muito circunstanciais, naturalmente, vão ser completamente superadas. Aliás, eu diria que hoje já estão completamente superadas, e como sabes, Cláudia, o próprio Instituto de Filosofia Brasileira, numa das suas recentes edições dos colóquios Tobias Barreto e Antero Quental, promoveu uma sessão de homenagem ao Lima Vaz. Portanto, não há aqui da nossa parte, aliás, se houvesse também não iríamos promover uma sessão sobre o Lima Vaz, não é? Portanto, isso obviamente mas em todo caso, a pergunta do Cídio era pertinente e relevante, porque de facto a questão é que o Lima Vaz foi erigido como o símbolo de uma corrente da filosofia no Brasil
muito adversa às correntes em que estavam inseridos o António Paí, o Miguel Reale, enfim, mais propícios à afirmação de uma filosofia brasileira, às correntes culturalistas, e o Lima Vaz, de facto, foi erigido como o símbolo da corrente oficial da USP, não é? De uma filosofia sem raízes na cultura brasileira, de uma filosofia estrangeirada, importada de França, enfim, pois é a caricatura que se faz, não é? Ótimo, obrigada, Renato. E aí depois outra questão, Cid, que você colocou com relação à teologia da libertação, de estar pautada nas encíclicas sociais, não é? Você fez um comentário sobre isso, e é nessa perspectiva que o Vaz, na resenha que ele faz do texto do Libânio, diz que ele poderia ser reconhecido como uma espécie de precursor da teologia da libertação, porque é alguém que quer fundar o seu pensamento nas encíclicas sociais, não é? Levar em consideração a perspectiva social para elaborar uma filosofia social, a doutrina social da igreja, para pensar uma filosofia social. E, nesse sentido, ele se autodenomina como uma espécie de precursor da teologia da libertação, mas um precursor que se distancia dessa influência de Marx. Então, era só esse último comentário que eu queria fazer. Bom, Eu também tinha pensado, eu estava a ouvir o Cid e eu estava-me a lembrar, de facto, que é já no século XIX, em que se dá a gênese, o desenvolvimento da doutrina social da Igreja, hum, é aí de alguma maneira que se desenvolve e se aprofunda uma linha, uma corrente dentro da Igreja de atenção aos mais desfavorecidos e contra os movimentos liberalistas e hoje diríamos o liberalismo selvagem, sem regulação, e esse próprio, e reparem que é esse movimento, é aí que vão nascer os princípios, os valores, o ideário daquilo que será depois o Estado Social que se vai estabelecer na Europa no pós-guerra, no pós-Segunda Guerra. E é muito interessante, muitas vezes associa-se isso ao marxismo, mas nem sempre é correta E quando a gente essa. conhece a experiência da teologia da libertação no Brasil, por dentro, a gente vê que aquilo ali não é marxismo, né? Então, tem uma coisa assim, eu até que aprendi que era Marx isso nos anos 80, mas isso não é marxismo. Quando, talvez assim, mais uma vez, essa cultura geral que se espalha, né? E hoje, por exemplo, no Brasil, um absurdo, você chama o outro de comunista se ele falar um minutinho para eu poder pensar, se você fizer isso, comunista. E aí, de repente, você esquece que isso é quase que uma brincadeira de mau gosto, e você fala, não, mas então todo mundo é comunista. E aí você vai achar, os professores universitários das humanidades são tudo comunistas. A gente pode escutar isso com muita facilidade nas mídias sociais, não nas oficiais, mas nessas redes. Só que isso, assim, isso é perigosíssimo, porque se a gente ficar repetindo isso durante 5, 10 anos, depois você passa a acreditar que é tudo isso, e não é. E na teologia, a meu ver, isso aconteceu. Há uma proximidade de temas, é verdade. Incluir os mais desfavorecidos, etc. Então, isso tem uma similaridade com certas reflexões marxistas. Mas eu diria que são coisas bem diferentes. São coisas bem E, diferentes. e- e- Pode ter tomado em alguns lugares, como o ELN, que é um grupo revolucionário na Colômbia, que se declara ligado à teologia da libertação. Isso existe, é fato, mas não é a realidade brasileira, mineira, de jeito nenhum, né? ô Cid, eu acho que é por isso que o Libânio se dava tão bem com o Vaz, porque no fundo o Libânio não era marxista e o Vaz sabia muito bem disso, né? Sim, sim. Muito bem. Eu tenho um colega de doutorado que está fazendo sobre o Milt Schwartz,
que é um outro teólogo do espectro protestante, né? Mas muito conhecido de um grupo de teólogos católicos e etc. E ele faz esse trabalho recente. Então, de fato, a teologia da libertação no mundo acadêmico tem um lugar meio especial hoje. Não é popular, mas também não deixou de existir. Tem toda uma geração aí viva que ocupa desse ofício, seja ele no duplo ofício de teólogo e líder religioso, né? Na própria faculdade tem teólogas luteranas, por exemplo, que são vinculadas a esta corrente, são pessoas já mais maduras, né? E que tem todo um trabalho que é desdobramentos dessa ideia de teologia da libertação. Então, não desapareceu, mas não é popular, como talvez alcançou um parâmetro nos anos 70 e 80, né? Só queria dizer uma coisa antes do Samuel encerrar, eventualmente dando a palavra depois do final à Cláudia. A questão enfim, obviamente que eu tenho conhecimento que no interior da doutrina do cristianismo, da Igreja, há fontes, aliás, basta olhar para o próprio Evangelho, não é? Que propiciam essa opção preferencial pelos pobres, esse discurso social, isso é inquestionável, isso é uma evidência, não é? A minha questão é que, historicamente, eu não estou, reparem, eu estou a dizer isto sem qualquer juízo de valor, isto é apenas descritivo. Historicamente, durante um certo contexto histórico, sobretudo nos anos 60, 70, em que partidos marxistas, no contexto nacional e internacional, tinham maior pujança, houve, aliás, também em Portugal, o Partido Comunista, enfim, Cláudia e Cídio, enfim, talvez vocês não tenham essa percepção, mas o Partido Comunista foi o grande opositor ao Estado Novo e foi um partido com pujança, enfim, agora nas últimas décadas cada vez menor, não é? É um partido que tem definhado. Mas é um partido que sempre se afirmou marxista-leninista, com IFA, ou seja, nunca renegou essa matriz ideológica, e no PC, no Partido Comunista, sempre estiveram muitos assumidos católicos. Portanto, agora depois cada um poderá fazer o seu juízo e dizer que eles estavam enganados ou que não fizeram a melhor opção. Estou apenas a descrever factos. E, a nível mais geral, e falando agora da América Latina e do Brasil, também parece inquestionável que num determinado contexto histórico, em que em partidos, e mais do que partidos, regimes que se afirmavam marxistas-leninistas, se bem que nós possamos dizer, por exemplo, hoje a China, enfim, tem aquela bandeira, mas não é de todo um regime marxista-leninista, é um regime capitalista, mais capitalista que muitas democracias liberais na Europa, não é? Mas o que é facto é que num determinado contexto histórico, nesse em particular, anos 60, 70, 80, em que partidos comunistas e regimes comunistas, marxistas-leninistas, estavam em maior pujança, parece-me relativamente pacífico reconhecer que houve uma convergência, até se pode dizer que foi instrumental, não é? Aceito isso, ou seja, pessoas ligadas à Igreja, precisamente por valorizarem, e uma vez mais não faço juízo de valor, as mudanças sociais, até uma revolução social, tivessem apostado nesses partidos e nesses regimes com esse desidrato, tendo em vista esse horizonte. É apenas isso que eu estou a dizer. Agora, do ponto de vista filosófico, religioso, as incompatibilidades que a Cláudia bem assinalou a partir do Lima Vaz, isso é outra questão. Agora estou a falar dos factos históricos, não é? Não, Circunst- do registro social, sociológico, Exatamente. são registros diferentes, de facto. Eu às vezes falo. A religião também há uma ideologia religiosa. A religião também se degenera ideologicamente, não é só a política. Claro. E, portanto, essas contaminações existem e no senso comum, não é? Nas grandes massas, há muitos esquizofrenismos aí. Mas isso faz parte. Só uma consideração a respeito dessas ponderações, Renato.
é que os jovens que o Padre Vaz se tornou mentor da Juventude Universitária Católica, no final da década de 50, esse movimento da JUC, ele deu origem à ação popular. Inclusive, o Padre Vaz, ele reconhece que a parte filosófica do documento original da ação popular foi de autoria dele. Foi um documento que foi construído, o texto foi construído antes e foi anexado ao documento da ação popular, e a ação popular, historicamente, assumiu uma perspectiva marxista-leninista. Então, vários desses jovens da JUC, que era a Juventude Universitária Católica naquele momento, que seguiam o pensamento do Padre Vaz, que refletiam e debatiam com ele, assumiram uma perspectiva com a qual o Padre Vaz não concordava. E o Vaz, ele foi pressionado a renegar esses jovens, e ele não fez isso. Então, embora não concordasse com a posição assumida por esses jovens, ele não deixou de ser amigo desses jovens. E isso acabou também associando o Padre Vaz a essa perspectiva marxista. Mas, por outro lado, o fato desses jovens terem aderido a esse movimento marxista-leninista colocou o Padre Vaz como uma espécie de pé atrás com a perspectiva de Marx, ainda maior, né? E com a proposta de uma teologia da libertação que se nutria dessa análise marxista da sociedade. Então, o Padre Vaz, ao mesmo tempo que se torna um crítico dessa perspectiva da igreja que tenta se aproximar e assimilar, de alguma forma, entre aspas, o marxismo, por causa das consequências históricas da própria dinamismo da criação da ação popular, ao mesmo tempo, o Padre Vaz, ele não deixa de reconhecer naqueles jovens que tomaram o caminho que ele achava que não era o correto, de reconhecer neles amigos. Então, isso cria também uma oposição aí, uma tensão, porque havia uma pressão da igreja e de outros órgãos para que ele renegasse esses jovens. Tem um texto do Fernando de Bastos que diz isso, mas ele não faz isso porque ele considera que se ele renega esses jovens, ele está traindo uma geração que confiou nele, apesar dessa geração ter seguido um caminho que ele não concorda com ele. Além disso, a gente tem que lembrar também que o Padre Vaz teve que responder a processo militar. Então, quando foi transferido para Belo Horizonte, o Padre Vaz responde ao processo militar justamente por acusação de envolvimento com esse movimento, mas o processo acabou sendo arquivado porque não tinha prova de envolvimento do Padre Vaz com o movimento leninista marxista, né? E o Padre Vaz, de fato, não era um militante político. Tem um outro depoimento do Herbert de Souza, que é um brasileiro que se tornou famoso e conhecido, que ele diz, olha, o Padre Vaz, ele nos orientava com a filosofia, fornecia fundamentação teórica para a nossa reflexão, mas em momento algum ele era um militante político. Então, mas essas coisas se misturam do ponto de vista histórico, né? Essas narrativas, elas vão se misturando e as pessoas, de modo geral, misturam tudo e entendem as coisas da forma que chegam até elas, né? De alguma forma. E eu creio que a polémica do Rio também tornou-se maior exatamente por essa contaminação política do Real e o Paim mais ligados a uma Sim, até porque o país, direita. exatamente, o país, como sabemos, o país sim foi comunista, esteve na União Soviética e depois virou completamente ao contrário, né? Tornou-se um anticomunista ferrenho. E eu acho que essa espuma, eu chamo-lhe assim, essa espuma das relações políticas e das associações políticas e partidárias, muitas vezes criam tensões e distorcem as próprias os pensamento e a obra dos autores, mas isso é só para quem não conhece os textos, não é? Muito bem. Não sei se querem dizer mais alguma coisa. A Cláudia, uma palavra final. Eu estou muito agradecido, foi brilhante, foi muito, muito bom para nós. Eu que sou um fã do Lima Vaz, com quem tenho aprendido muito. E é um dos meus autores de eleição. Eu conheci o padre Lima, eu conheci o pensamento do Lima Vaz precisamente
em 90, no início dos anos 90, através do meu professor de Antropologia Filosófica, que tinha nele um dos autores de referência da bibliografia. 95, 90, primeiro em 93, 94 e depois regressei em 98 a ele. E portanto foi aí que eu o conheci. E esse professor era o Pato Teixeira, que era um salesiano, e hoje regresso a ele, e é um dos autores que eu dou aos meus alunos, precisamente por estas relações, por esta interpretação contemporânea da metafísica clássica, sem anacronismos, e que nos permite uma inteligibilidade do real que de outra maneira se tornaria obsoleta e inapropriada. E, portanto, mais que nunca pertinente no nosso mundo hoje. Obrigado, Cláudia. Muito bem. Vamos então, Cláudia, não sei se quer dizer alguma coisa final, uma palavra final. Eu quero agradecer a oportunidade de conversar com você sobre o Padre Vaz, né? Porque para mim é sempre uma honra poder discutir e conversar sobre o pensamento de um autor que é tão importante. Eu acho que, de fato, o Padre Vaz merece ser mais estudado, não é? Porque a obra dele é muito rica, e eu acho que essa perspectiva da história, que o Samuel aponta como uma perspectiva importante, ela é fundamental para que a gente não caia em perspectivas cosmocêntricas, dogmáticas, e pode nos ajudar, de alguma forma, a pensar os desafios do nosso tempo. Então, eu agradeço pela oportunidade, né, e tenho a esperança de que, conversando sobre o Padre Vaz, a gente rompa essa ideia de que ele é um autor inacessível, né, Cídio? E que mais pessoas se interessem por pesquisar e estudar o pensamento dele, né? Muito obrigada, Nós, Samuel, pelo convite. Muito obrigada, não, Renato. Muito obrigada por nós todos que agradecemos, tiveram. Cláudia. Vamos então encerrar a sessão e fica desde já o convite para a próxima sessão deste ciclo, Vultos da Cultura Lusófona. Portanto, será em março, ainda não há um dia, mas, como sabem, este ciclo realiza-se mensalmente, e certamente que em março teremos uma nova sessão.